Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde e um casaca no seu coração. Meus amigos, preparação do Vasco da Gama continua firme e forte, visando o jogo aí contra a equipe do Brasil de Pelotas. A gente vai falar muito aí sobre essa partida que tem caráter decisivo, emergencial. A gente vai falar aí sobre alguns jogadores que estão retornando aí para agregar mais ao Lisca, situação de reforços, grana entrando aí no Vasco, e vamos falar também sobre o julgamento decisivo. Isto mesmo, que pode acontecer hoje, perfeito? Então, galera, fiquem atentos, me acompanham até o final para que vocês possam entender. Bom, meus amigos, primeiramente, Vasco da Gama e Brasil de Pelotas. Jogo importantíssimo que acontece na sexta-feira às 19 horas. Cuidado com o horário. O Vasco segue firme e forte com a sua preparação. O Vasco hoje está aí com 31 pontos na 10ª colocação, a 4 pontos do G4. O Vasco ainda não vai ter condições de entrar no G4 nesta rodada, mas o objetivo é encurtar a distância. Por isso, o técnico Lisca vê esse jogo aí como uma obrigação de vencer. O Brasil de Pelotas até aqui tem apenas 2 vitórias na competição. O Vasco é franco favorito para esta partida, e é uma partida que o Vasco pode até pensar em fazer bastante gols aí para ficar com o saldo de gols melhor do que está. O Vasco deverá ter os retornos aí de Rômulo e Morato. Ambos estavam suspensos, o Rômulo devido ao 3º cartão amarelo, o Morato após ser expulso, e a gente aguarda aí o novo exame médico do Sarrafiore para a gente saber se ele está curado lá do Covid-19. Sarrafiore que está cumprindo aí o isolamento, protocolo de 10 dias estabelecido aí pela CBF. A tendência é que o Lisca repita a equipe que atuou contra a Ponte Preta, principalmente porque o Andrei e também o nosso Caio Lopes jogou muito bem. Bom, os matemáticos apontam aí que o Vasco da Gama tem 14% de chances no momento de subir aí para a Série A. Então, é um campeonato de recuperação do Vasco da Gama e estou aqui na torcida principalmente para Germancano, para que Cano possa sair desse jejum aí. Já há 7 jogos que o Cano não marca gol, perfeito? Com relação a reforços, ontem o Vasco da Gama apresentou o John Sanches. A torcida do Vasco aí, a maioria das pessoas gostaram aí dessa contratação. Um jogador veloz que atua pelo lado de campo, parece ser habilidoso. A gente almeja aí que esse jogador venha a jogar bem com a camisa do Vasco e estimo sortes para ele. O jogador já foi regularizado na FIFA. A gente aguarda o visto de trabalho do equatoriano para que ele possa se apresentar aí e já ficar à disposição para os próximos jogos do Vasco da Gama. Vamos ver se para a partida já contra o CRB, se ele terá condições aí de atuar. Bom, com relação à grana entrando no Vasco,
Ontem saiu uma notícia que o Douglas Luiz pode se transferir para Roma. Então o Vasco acompanha essa situação aí de perto, uma negociação que poderia render 4 milhões aí para o Vasco da Gama. O Vasco desesperado. Por outro lado, a gente sabe que 30% desse dinheiro que entrar vai ser bloqueado por conta lá da ação trabalhista no TRT. Perfeito? Bom, meus amigos, com relação à justiça, a gente hoje pode ter, é provável que haja pauta hoje para o julgamento ser marcado. Perfeito? Laureano, qual julgamento que vai ser marcado? Vou explicar aqui. Da suspeição do Dr. Paulo Roberto. O Dr. Camilo Rulieri deve decidir o dia hoje para marcar este julgamento. O Dr. Paulo Roberto precisa ser liberado para poder dar esta sentença aí, a sentença que possivelmente já esteja pronta. Laureano, por que a expectativa do dia de hoje? Todas as pautas do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro são marcados aí na terça-feira. Sempre na terça-feira. Por isso se tem uma expectativa muito grande que isso aconteça. Hoje começa a ser marcada as pautas de julgamento para o mês de setembro, perfeito? E outra coisa, galera, pode acontecer, é pouco provável, pode acontecer do Camilo Rulieri também julgar em conjunto os dois agravos de instrumento e também o agravo de regimento interno. Então a gente está aguardando aí principalmente aquele agravo de instrumento, o qual pendura o Jorge Salgado como presidente do Vasco da Gama. Mas só para caráter de esclarecimento, o que vai ser marcado pauta hoje possivelmente é a situação envolvendo a suspeição do Dr. Paulo Roberto, que é muito importante. É o seguinte, o Dr. Camilo Rulieri, achando aí que o Dr. Paulo Roberto está apto para poder proferir a sentença, a gente deve ver essa sentença aí daqui uns 10 dias mais ou menos. Não vai demorar muito. Com relação, caso ele indefira a situação aí do Dr. Paulo Roberto, aí, meus amigos, começa tudo do zero, vai ter que ser nomeado outro juiz para dar prosseguimento a este feito. A tendência, o normal aí, é que o Dr. Paulo Roberto seja liberado e a gente tenha essa sentença até possivelmente o dia 14, perfeito? A gente está falando isso porque o juiz tem um prazo de 10 dias para poder proferir a sentença. Então a gente aguarda, perfeito? Vamos ficar aqui com os pés no chão, mas a gente pode ter novidades agora na parte da tarde. Perfeito? Então, gente, muito obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu, abraço.